Olá, tudo bem? Eu sou o Cassiano Molinari, tenho formação e atuo profissionalmente como técnico químico. Também sou técnico em informática e estou estudando a graduação do curso de licenciatura em computação, modalidade EAD, na UFCM, pelo Polo UAB de Cruz Alta. E hoje a gente vai conversar sobre o software livre e a educação remota. Vamos começar diferenciando a educação à distância do ensino remoto. O ensino à distância no Brasil. No Brasil, o ensino à distância é definido como uma modalidade na qual os alunos e os professores estão separados física ou temporalmente. Isso quer dizer o quê? Que ou o professor está em um lugar e os alunos estão em outro, ou então fica o material gravado ou disponível para ser acessado num momento diferente daquele que está sendo produzido, e os alunos vão acessar aquele material que o professor produziu em outro momento. E isso é uma coisa que faz com que o ensino à distância seja necessário a utilização dos TICs para poder dar conta desse tipo de interação. No Brasil, esse ensino é regulamentado apenas para o ensino de jovens e adultos, que a gente chama de EJA, educação profissional de nível médio, e também no ensino superior. Destacando aqui do ensino superior, em 2009, apenas 16% dos estudantes ingressaram no ensino superior através da modalidade EAD. E 10 anos depois, em 2019, mesmo antes da pandemia da Covid-19, esse número já tinha saltado para 43,8%. Então, a gente teve um incremento de quase 380% em uma década nessa modalidade de ensino. Então, é uma coisa a se pensar que é uma modalidade importante hoje em dia. O ensino remoto e a educação à distância, com a epidemia da Covid-19, acabou acontecendo o fechamento das aulas presenciais das escolas. Ficaram suspensas tanto das redes de ensino privado quanto público. E para suprir essa demanda, as crianças e os jovens que ficaram sem opções, não havia regulamentação, então foi instituído um ensino remoto emergencial, que é diferente da educação à distância. O EAD, educação à distância, ele é planejado para ocorrer desde sua concepção, a partir da mediação das tecnologias de informação e comunicação, as TIC. Já esse ensino remoto emergencial, ele foi uma adaptação das aulas presenciais. Então, não foi planejado para utilizar todas as potencialidades aí das ferramentas das TICs. Alguns problemas que foram enfrentados a partir do ensino remoto emergencial. Primeiro, a falta de capacitação numa grande parte dos professores, né? Isso é uma coisa que não deve ter surpreendido ninguém, de que os professores não estavam preparados para transpor suas aulas que eram colocadas no quadro negro ou quadro branco diretamente para a plataforma virtual e imaginar que aquilo ali poderia funcionar. São meios diferentes, com estímulos diferentes, então com certeza tem muita dificuldade para muitos alunos acompanharem. Outra coisa foi a precariedade de acesso, né? Muitos professores, muitos alunos não têm o acesso adequado de internet ou de aparelhos eletrônicos mesmo, um smartphone adequado ou então um computador para poder acompanhar essas aulas remotas. Foram coisas assim que causaram bastante diferença entre os alunos que tinham um poder aquisitivo para ter esses gadgets e os outros que não tinham condições de ter esse acesso.
E a adaptação que foi feita de maneira apressada, né, dos conteúdos, não tinha a característica de ser um conteúdo planejado para ser utilizado daquela forma com acesso remoto, semelhante à de educação à distância. Então, com certeza, a efetividade do aprendizado não foi a mesma daqueles alunos que estavam acostumados com as aulas presenciais e os professores que estavam acostumados a criar as suas aulas para o modelo presencial. Então, são diversas dificuldades aí técnicas que se apresentaram e que, com certeza, não era de uma hora para a noite do dia que ia ser resolvido, que ia estar tudo adaptado. Com o tempo foi melhorando, mas mesmo assim, ainda hoje, tem muita dificuldade aí de alguns professores e de muitos alunos para conseguir acompanhar. Teve muita evasão escolar devido a esses problemas também. E por que que o software livre é importante na construção de uma educação aberta? Bom, primeiro vamos saber o que é uma educação aberta. Ela é um movimento que busca atualizar os princípios da educação progressista na cultura digital. Bom, essa é a definição, né? Isso quer dizer o quê? Ele busca colocar elementos de construção do saber colaborativo e compartilhado dentro da cultura digital, seja através das TIC e outros elementos de rede, disponibilizar esse conteúdo para todo mundo que achar útil utilizar e poder modificar. Semelhante às liberdades do software. Então, ele prioriza o protagonismo dos professores e dos alunos. O que pode se traduzir de que o conhecimento vai sendo construído a partir da interação de alunos com alunos, alunos com professores e os professores com os alunos e entre si. Eles têm uma cultura da educação aberta como uma forma de construção de conteúdo e não de só transmitir aquele conhecimento que já está cristalizado, mas é uma maneira de provocar e, através dessa curiosidade natural dos alunos mais jovens, produzirem os seus próprios conhecimentos a partir da exploração e da construção de artefatos. E uma das coisas que é importante dentro da educação aberta é essa incorporação das tecnologias. E para isso, como ela prioriza esse compartilhamento também, os formatos abertos e o software livre têm um papel muito importante dentro dessa cultura da educação aberta. Dentro dessa ideia de educação aberta, também existem os recursos educacionais abertos, e que eles seriam os materiais de ensino, aprendizado e pesquisa disponibilizados para qualquer suporte ou mídia, sob domínio público ou licenciados de maneira aberta, permitindo assim a sua utilização ou adaptação por terceiros. Essa é uma definição que foi estabelecida já em 2002, numa carta da Unesco. Então, esses REA, eles podem ser livros, capítulos de livros, planos de aula, softwares, jogos, trabalhos escolares, artigos, dissertações, vídeos, áudios, imagens, qualquer tipo de recurso que possa ser utilizado, né, para o ensino, né? Então, como ele tem também a ideia de priorizar a utilização da compartilhamento como uma das ferramentas de ensino e de aprendizagem, a utilização desses softwares livres, licenças também para os conteúdos que são produzidos, os seus artefatos educacionais, eles incentivam a utilização de licenças e para que permitam um compartilhamento e utilização desses materiais por qualquer pessoa que possa ser interessada em utilizar isso para produzir uma educação melhor. A ideia por trás
tanto da educação aberta quanto dos REA, é que você difundindo esses instrumentos que melhoram a aprendizagem, você vai também estar difundindo o conhecimento. E essa difusão do conhecimento vai produzir avanços de conhecimento. Ou seja, não vai ter que partir do zero cada vez. Você já vai estar com um degrauzinho na frente quando você for começar. Então, a ideia é dar uma acelerada dentro dessa produção de conhecimento. E como que a gente usa um REA? Então, para o uso do REA, ele já deve ter sido criado utilizando licenças que garantam essas etapas durante o seu ciclo de vida, que facilitem isso. Primeiro, encontrar esse recurso, né? Então, a licença tem que ser de fácil distribuição. Depois, criar, adaptar e remixar o recurso. Então, a licença utilizada na criação, ela deve permitir que aquela pessoa que se interessar em utilizar esse recurso também possa adaptá-lo à sua realidade, aquilo que ela precisa que esse recurso entregue. E também usar o recurso, mas usar livremente, usar da maneira que for mais conveniente e que julgue ter mais resultado, porque como todo processo educacional, ele vai depender muito de fatores como o local onde vai ser utilizado, quais as pessoas, quais os níveis de conhecimento daqueles que já estão tendo esse contato. Então é necessário para isso essa adaptação e também a liberdade de usar ele da maneira que for melhor. E também ter liberdade de compartilhar esse recurso. Então a pessoa tem que ter a liberdade de, a partir do momento que ela encontrou, criou, adaptou e utilizou, também compartilhar esse recurso para que seja utilizado por mais pessoas que vão se beneficiar também dele. Então, essas licenças que tem que utilizar para a criação de REA tem que estar de acordo com essas liberdades. Então, a gente pode notar aí que elas pegam emprestado muito das ideias das liberdades do software livre, né? Agora vamos ver alguns software livre que já são utilizados na educação e, ao final, algumas alternativas aí que podem ser usadas sem nenhum prejuízo. Como um primeiro exemplo aí, escolhi o Git. Ele é utilizado no desenvolvimento de software de maneira colaborativa e também para compartilhar o software de código aberto e o código do software. Mas também pode ser utilizado para outros fins, com outros tipos de projetos. Não só com software. Até mesmo monografias ou trabalhos acadêmicos que são escritos de maneira colaborativa podem ser utilizados do Git. O Moodle, que é uma plataforma de aprendizagem, e é uma das mais utilizadas no mundo. E tem centenas de milhares de ambientes virtuais de aprendizagem, os AVA, em todo o mundo, que são construídos a partir de Moodle. E ele é altamente configurável para atender diversos tipos de cursos. E a sua maleabilidade, a gente consegue acessá-lo pelo navegador web e também pelos aplicativos em dispositivos móveis. O Moodle é uma das ferramentas assim, que muitas instituições de ensino, tanto superior como de outras formas, acabam utilizando e configurando dessa maneira, colocam a sua logo, uma outra identidade visual, mas utilizam aquela plataforma ali. E ele é uma plataforma muito boa. E é por isso, sim, por ser adaptável, ele se presta a diversos tipos diferentes de ensino, tanto educação superior
quanto a cursos técnicos ou ensino regular mesmo, na educação básica. Também podemos citar, dentre os software livres que utilizamos já na educação, as suítes de criação de documentos, como o LibreOffice e o OnlyOffice. Eles têm recursos completos aí para fazer vários tipos de documentos, apresentações, documentos de texto, planilhas, uma série de documentos sim que são utilizados para trabalhos escolares, trabalhos acadêmicos e em outras áreas. E não tem nada de deixar a dever para o software proprietário. Se você fizer a combinação da utilização desse software livre e mais a utilização de formatos abertos do grupo dos ODF, Open Document Files, como o ODT para texto, ODS para planilhas e ODP para apresentações, facilita a interoperabilidade do conteúdo. E o que seria essa interoperabilidade? É a capacidade de você utilizar diferentes softwares para manipular o mesmo formato de documento. Então, um software OnlyOffice pode criar um documento em ODT e ser aberto esse documento em alguém usando o LibreOffice. E não vai ter nenhuma perda de configurações e outros problemas. Fica totalmente compatível. Em outro tipo de software, a gente pode citar aí o OBS Studio, que inclusive é o software que estou usando para fazer essa apresentação, para gravá-la. Então ele é muito utilizado para criação de conteúdo em vídeo, para aulas remotas, tutoriais, transmissões ao vivo. Ele é um software que ele tem uma configuração bem completa e com um pouco de uma curva de aprendizagem assim, não muito longa, você consegue utilizá-lo sem muitos percalços para criação de aulas. E ele já é muito utilizado, assim, muita gente utiliza ele para essas finalidades. O GeoGebra é um software utilizado no ensino de matemática, principalmente em geometria e álgebra, porque ele vai plotar na tela ali os gráficos e formas geométricas a partir do parâmetro que o professor coloca. E isso facilita para o aluno enxergar as operações matemáticas de geometria. Então, às vezes um aluno está com dificuldade com aquele conceito mais teórico, quando ele vê aquelas formas geométricas calculadas e enxerga elas no espaço, ali dentro da imagem, às vezes ele consegue ter uma ideia melhor e uma maior qualidade assim no seu aprendizado. Também temos o GIMP, Inkscape e Krita. São programas de manipulação de imagem e desenho digital. E eles têm uma parte bem completa assim de recursos que permite criações artísticas muito bonitas assim e de nível profissional até, sabendo utilizar todos os seus recursos. Agora vamos falar aqui algumas alternativas em software livre para programas que já são mais utilizados através de programas proprietários, programas de código fechado. Um deles é o GDevelop. Ele pode ser utilizado para a criação de jogos educacionais ou então para o próprio aluno criar seus jogos, com o professor passando para ele conceitos de programação de uma forma mais lúdica, né, mais divertida. Então, o aluno, a partir de entender os fundamentos da lógica computacional, com a formação do seu jogo ali. Esse GDevelop, ele permite que você crie um jogo sem saber programar o código do jogo.
Você vai utilizar a lógica computacional para combinar os elementos e fazer com que ele seja desenvolvido assim sem uma linguagem de programação específica. O Jitsi e o Big Blue Button. Esses são programas que podem ser utilizados para videoconferências e também aulas remotas síncronas, ou seja, com a presença do professor e aluno ao mesmo tempo, cada um em seu lugar. E eles são uma alternativa aos programas que as grandes corporações ofertam aí gratuitamente, né? Que a gente sabe que não é exatamente gratuito. Como dizem, não tem almoço grátis aí. Sempre vai ser ou em troca de alguma informação que você tem e que é útil para eles, que eles vão recolher e fazer o que eles acham melhor, né, com seus dados. Uma característica do Big Blue Button é que ele também oferece possibilidade de ser integrado aos LMS, que seriam os softwares de gerenciamento de aprendizagem, como o Moodle. Então, no próprio Moodle, você consegue fazer uma integração e colocar esse Big Blue Button para gerenciar essas videoconferências ou conferências de voz, onde tem a interação entre professores e alunos. Dentro da área das engenharias e o curso superior, a gente tem alternativas aos softwares de desenho técnico, como o FreeCAD e o BRL-CAD. O CAD seria o Computer Aided Design, ou desenho ajudado pelo computador. Então, eles são softwares que permitem você fazer os desenhos técnicos a partir dos parâmetros ali digitados, criar renderizações de ambientes com uma vasta biblioteca ali de texturas e outros parâmetros que são necessários para fazer esse tipo de produção. Então, eles são software livres e que andam de par com o software fechado aí, que é o líder do mercado. E não poderia deixar de citar, né, as distribuições Linux aí em geral. São alternativas aos sistemas proprietários que respeitam a liberdade do usuário e têm as mesmas funcionalidades que você precisa aí para ter as suas aulas e também produzir seu conteúdo, o professor produzir os seus roteiros de aulas, e também não vão deixar você na mão. Como a gente está aqui na conferência sobre Linux, então eu incentivo quem puder a experimentar, se já não usa, e também experimentar esses sites aí que a gente vai disponibilizar no final para poder entender um pouco mais sobre isso que a gente falou. E também, se quiser experimentar esses softwares, caso você não conheça algum deles, é recomendado. Aqui nas referências, você pode ter acesso aí ao material utilizado para a construção desse conteúdo de maneira mais aprofundada. E obrigado a todos e até uma próxima.